através da vida dela. Erga suas mãos, vamos orar pela vida dela. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Sara, obrigado, Senhor, pela tua serva, que tem cada vez mais sido usada pelo Senhor. Pai, que o Senhor possa nessa noite falar aos nossos corações através da vida dela e que o Senhor possa ser exaltado mais uma vez nessa noite. Revela-nos o teu evangelho, revela-nos a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Sinfonia de tosse, né? Um tosse aqui, o outro responde ali, mas a gente vai levando. E aí, se eu tossir aqui em cima, porque eu também estou saindo de uma gripe, aí vocês vão dando glória a Deus. Amém? E assim a gente vai, assim a gente segue o barco. Tudo em comunidade, né? Irmãos, abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 30. Amém? Acharam? Diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se com eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento, é varrida a minha honra, como nuvem, passou a minha felicidade. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. À noite, me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me cinge, como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolve-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levará à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre.
Por isso, a minha harpa se tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante mais uma vez da Tua palavra. Como Teus filhos, Pai, nós necessitamos e clamamos ao Senhor que nos alimente nessa noite. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, fale conosco. Que o Senhor, Pai, quebre do nosso coração toda a dureza e que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se torne como terra fértil para receber a boa semente da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor, Pai, agindo em nós, Senhor, produza bons frutos que glorifique o Teu nome. Edifica-nos nessa noite, Pai, sustenta e nos ajude, Senhor, a perseverar na fé. Nos dá estratégias, discernimento, sabedoria e derrama sobre nós a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, do verso 1 ao 31, é mais um lamento de Jó. Nós vimos no capítulo 3 um texto muito parecido. Jó se lamentando, Jó expondo ali toda a sua angústia, mas naquele momento Jó estava se lamentando pelas situações que ele estava vivendo naquele momento, que eram todas as perdas que ele estava enfrentando. Perda da família, dos filhos, dos bens, das posses. E agora, neste capítulo 30, nós observamos o lamento de Jó, e é mais um lamento existencial. Jó está olhando para as circunstâncias da vida, por tudo que ele viveu até ali, e como a vida dele, a situação dele é uma situação triste, é uma situação sofrida. Desde o capítulo 25, que nós não vemos mais o discurso dos amigos de Jó. O último que se pronunciou foi Bildade, e ele se pronunciou naquele que foi o menor discurso, lá no capítulo 25 ainda. Do capítulo 26 em diante, nós só ouvimos agora a voz de Jó. Somente Jó se manifesta nos textos, e ele encerra, ele fecha esse ciclo de debates no capítulo 28. E agora, nessa sequência do 29 ao 31, nós vamos observar Jó fazendo essa reflexão sobre a vida. E nós vamos poder também refletir sobre a nossa vida com a ajuda de Jó. Jó, ele relembra as alegrias, as bênçãos que ele viveu no seu passado, né, como nós vimos no capítulo 29, que foi pregado na semana passada, e analisa agora o seu presente, abundante de sofrimento, abundante de aflições, no capítulo 30, que nós acabamos de ler. E no capítulo 30, Jó ele faz uma comparação entre a alegria do seu estado passado e o desprezo que ele experimenta agora em meio ao sofrimento que ele vive. Volte aí um pouquinho no capítulo 29. Olha só como Jó, ele começa esse texto. Diz assim no verso 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó, a gente vê nessa fala dele aqui um certo saudosismo, né? É como se ele olhasse para trás e sentisse saudade daquele tempo de prosperidade, de abundância e de paz que ele vivia. E quando nós iniciamos o capítulo 30, olha só como Jó começa esse capítulo. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Jó agora contempla a situação que ele vive e fala o seguinte: as pessoas se riem de mim. Eu me tornei objeto de zombaria, objeto de escárnio. Que saudade que eu tenho
do tempo em que eu vivia em paz, em que eu tinha prosperidade, em que eu tinha abundância. Irmãos, nos momentos de aflição, de angústia, não há problema nenhum nós lembrarmos de um passado e de um passado que talvez foi melhor do que a situação que nós vivemos. Não há problema nisso. O problema é quando nós olhamos para o passado e colocamos no passado a fonte da nossa alegria. Jó, ele era sábio o suficiente para ter consciência de que ele não podia usar essas memórias do passado para fugir do seu presente. Ele sabia que ele podia se lembrar do que ele viveu no passado, mas que isso não podia fazer ele fugir do presente que ele vivia naquele momento. Todos nós, irmãos, vivemos circunstâncias e situações adversas na vida. Vivemos momentos de paz e alegria, vivemos ciclos também de aflição. E quem se recusa a lidar, qualquer um de nós que se recusa a lidar com as dores da vida, corre o risco de perder o contato com a realidade, inclusive consigo mesmo. Sabe qual é o maior mal da atualidade hoje? A doença que mais aflige as pessoas, aliás, são duas: depressão e ansiedade. Existe uma frase que as pessoas dizem por aí, e a gente não pode levar ela ao pé da letra, porque ela é muito simplista, mas ela tem um fundo de verdade, que diz o seguinte, que a depressão, ela foca no passado, e a ansiedade foca no futuro. E onde é que fica o presente? Onde é que fica o hoje? Na depressão, muitas vezes as pessoas estão apegadas a um passado. E a um passado que pode ter sido um passado muito bom, em que ele experimentou muitas coisas, mas que também pode ter sido um passado muito ruim, em que ela enfrentou muitas intempéries. E quando ela olha com saudade para um passado que foi muito bom, na verdade, ela não consegue olhar para o presente sendo grata a Deus, sendo grata por aquilo que Deus tem permitido viver. Quando o nosso foco está no passado, a gente não consegue encontrar alegria no presente. A gente não consegue desfrutar das bênçãos de Deus no presente, que é o único tempo, que é o único momento que nós temos para viver. Por mais difícil que ele seja. O melhor lugar para estarmos é no lugar onde o Senhor está agindo em nossas vidas. E o Senhor está agindo na nossa vida hoje, ainda que seja num tempo de aflição, ainda que seja num tempo de angústia. E assim também é com a ansiedade. A ansiedade, os olhos estão lá no futuro. Num futuro que nós não temos controle sobre ele. Num futuro que a gente não sabe se vai viver. E aí a gente começa a se preocupar, a se ocupar com antecedência, com situações que a gente não tem o menor controle sobre elas. Esse é o mal do século. A depressão, a ansiedade, o foco no passado ou o foco no futuro, desprezando o dia que nós temos para viver, que é o hoje. O único tempo oportuno que nós temos para viver. Não temos controle sobre o passado. Se o passado foi bom, ficou lá atrás, a gente não consegue reviver aquilo. Se o passado foi ruim, a gente não consegue voltar lá para mudar. No futuro, a gente não consegue adiantar o tempo para viver o amanhã. Nós estamos limitados ao hoje e precisamos olhar para o hoje. E ainda que seja um dia difícil, encontrar graça, encontrar misericórdia, encontrar bondade de Deus, porque Deus ele não muda, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Ele é o mesmo e o seu caráter permanece o mesmo. Nós nos tornamos pessoas imediatistas. Nós queremos a solução dos nossos problemas para ontem.
Queremos resolver tudo para ontem. Não temos paciência para esperar, não temos paciência para aguardar o tempo perfeito da vontade do Senhor. Temos dificuldades de lidar com as nossas frustrações, porque quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer ou na hora que a gente quer, a gente fica frustrado. E aí a gente vacila na fé, e a gente acha que Deus não está ouvindo, e a gente acha que Deus não está fazendo. Talvez Deus não esteja fazendo da maneira como a gente quer que Ele faça, mas Ele está fazendo. Talvez Deus não está falando aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas Deus está falando. Ele está agindo em todo o tempo e em toda a história, a fim de nos aperfeiçoar. E os meios que Ele vai usar para isso não estão no nosso controle, irmãos. A obra de Deus na nossa vida é nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus em nós. E os meios que Ele vai usar para isso só cabem a Ele. E o sofrimento na vida do cristão, ele é um meio prático de Deus nos aperfeiçoar, nos fazer semelhantes a Cristo. Em meio ao sofrimento, Deus continua sendo bom. A gente precisa lembrar disso. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo amoroso. Jó, agora no capítulo 30, ele olha para as circunstâncias da vida dele. Circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis, circunstâncias que nenhum de nós, gostaria de viver e talvez nem conseguiria viver. E ele olha para aquilo ali e ele não nega a realidade que ele está vivendo. E a gente não precisa ser super espiritual ao ponto de negar as nossas dores, de negar as nossas aflições, de lamentar pelos nossos sofrimentos. Só que isso não nos dá o direito de murmurar, de achar que Deus não está fazendo da maneira correta e que no lugar dele nós faríamos melhor, nós faríamos de maneira diferente, Muitas vezes, o que acontece? Na tentativa de provermos as nossas necessidades, nós negamos a realidade presente, negamos o que estamos vivendo. Nos agarramos a um passado ou a um futuro que julgamos que foi melhor ou que será melhor para nós. O Salmo 23, o verso 1, vamos repetir? Todo mundo conhece, para todo mundo acordar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente proclama isso o tempo todo. Mas a gente crê nessa verdade? A gente acredita de fato nessa verdade? Porque o pastor, ele guia a ovelha, o rebanho, para os pastos. E o pasto que está verde hoje pode estar seco amanhã. E o pastor vai precisar tirar o rebanho do pasto seco e levar para o pasto verde. Mas muitas vezes, para chegar no pasto verde, os caminhos serão tortuosos. Os caminhos serão difíceis. Os caminhos serão conflitantes. Parece que não vai chegar a lugar nenhum. Mas se eu confio que o Senhor é o meu pastor, ainda que o caminho seja difícil, Ele vai prover para mim aquilo que eu preciso. Ele vai me levar ao pasto verdejante. Prover o pasto, prover o alimento é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade da ovelha. Não é a ovelha que produz para si o alimento. Não é a ovelha que produz para si o cuidado. É o pastor. Então nós precisamos continuar crendo nos momentos de dificuldade, de aflição, que o Senhor vai nos guiar aquilo que nós precisamos. Talvez não aquilo que queremos, ao que queremos, mas a tudo que nós precisamos. Todas as vezes, irmão, que as ovelhas elas se afastam para se aventurar em busca de algo que as satisfaça, seja pasto, seja águas tranquilas, seja o cálice transbordante, todas as vezes que uma ovelha se afasta do pastor, o que acontece com ela?
ela se perde. E ela se coloca debaixo de riscos e perigos que talvez lhe custem a vida. Se o Senhor é o nosso pastor e nós cremos nisso, a gente não precisa se aventurar correndo atrás do vento, porque Ele vai prover aquilo que a gente precisa. O capítulo 30 de Jó nos apresenta esse homem lamentando sua situação presente. Um homem em sua fraqueza, sem possibilidade de esperar o mínimo de cuidado, de amizade das pessoas que o cercavam. E, segundo o olhar dele, inclusive de Deus. Naquele momento, Jó estava desesperançoso com muitas coisas. Do verso 1 ao verso 15, nós vamos ler aí rapidinho. Diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora eu sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que me sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia. Súcia quer dizer um bando, uma corja. E me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vem contra mim, como por uma grande brecha, e me se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores como pelo vento. É varrida minha honra como nuvem. Passou a minha felicidade. A minha felicidade. Jó, ele, nesse ponto da sua jornada de sofrimento, ele estava sendo insultado, zombado e atacado. Jó, ele já não tinha mais o respeito das pessoas, o respeito daqueles que habitavam naquele lugar. E, inclusive, Jó ele estava sendo insultado por homens de uma baixa posição social, homens que estavam à mercê da sociedade, homens que não eram bem vistos pela sociedade, homens que em outro tempo dependeriam da bondade, da misericórdia e do cuidado de Jó. O que mudou então? Se esses homens antes respeitavam Jó e agora eles zombavam de Jó, o que mudou? Jó havia se tornado, por causa do sofrimento, tão insignificante como qualquer um deles. Jó ele havia caído da sua posição de autoridade, da sua posição de prestígio social, da sua posição de respeito, e ele era visto por todos ao seu redor como um ninguém, como uma pessoa que não tinha mais nada o que oferecer. E do verso 1 ao verso 8, Jó ele fala qual que é o caráter desses homens. Esses homens que agora estavam zombando dele, eles eram escarnecedores. Jó, ele fala nesses versículos que se seguem, justamente que eles eram homens perversos, homens vagabundos, homens sem utilidade, homens que não eram bem vistos pela sociedade, que inclusive haviam sido banidos da terra, banidos daquele lugar. Eles não eram dignos de permanecer naquela sociedade. Eles viviam nos desertos, escondidos,
Eles passavam fome, eles comiam raízes de zimbro, uma substância que nem era alimento. Na verdade, era uma forma de sobrevivência. Era uma forma de se sobreviver quando a pessoa estava em extrema miséria, em extrema necessidade. E esses homens haviam feito de Jó o seu objeto de entretenimento. Eles se alegravam em zombar de Jó. Eles tinham prazer em olhar para Jó e zombar dele, em zombar da sua condição, em zombar do estado em que Jó se encontrava. E isso demonstrava uma imensa falta de empatia, falta de misericórdia por alguém em profundo estado de sofrimento. E a gente olha nessa situação, a gente olha esse quadro e a gente julga esses homens e fala assim, nossa, que povo mau, que povo perverso. Será que nós nunca agimos dessa maneira, irmãos? Será que na perversidade do nosso coração, a gente nunca se comportou assim? Viu alguém cair de um estado superior ao nosso? E em vez de agir com misericórdia, lá no fundo, sabe? Não falou em voz alta, talvez, para os outros não nos julgarem, mas lá no fundo não pensou assim, bem feito. Fulano está colhendo o que ele plantou, bem feito. Será que no nosso coração mau e perverso já não habitou pensamentos assim? Falta de empatia, falta de misericórdia com aquele que desce de uma posição, daquele que cai do seu estado? Esses homens agiram assim para com Jó. Nos versos 9 e 10, volta comigo aí. Jó diz o seguinte: mas agora eu sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir o rosto. Jó está dizendo que ele se tornou o alvo do desprezo desses homens. Homens que eram mal vistos por toda a sociedade, desprezavam Jó por causa do estado em que ele vivia. No verso 11, por que Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu? Pelo que se sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Um arco, irmãos, ele traz a figura, a imagem de vigor, de sucesso. O arco, ele é uma arma, e é uma arma de precisão. E Jó fala que Deus afrouxou a corda do arco. De que serve um arco com a corda frouxa? Para nada. Porque a corda de um arco, ela precisa estar bem retesada para que a flecha atinja o seu alvo, para que ela sirva ao seu propósito. De que vai servir um arco que a corda dele está frouxa? Ele não vai conseguir atirar a flecha, ele não vai conseguir cumprir o seu propósito. E era assim que Jó se via. Ele se via como um arco com a corda frouxa. Ou seja, ele se via agora como alguém sem utilidade, como alguém que não conseguia mais cumprir o seu propósito, porque Deus o havia colocado naquela situação. Ele reconhece que foi Deus quem lhe tirou da condição de poder, de autoridade, de prosperidade que ele vivia anteriormente. E quando ele diz aí, sacudiram de si o freio, ele está dizendo o seguinte, que a autoridade e a honra foram retiradas dele. E isso não limitava mais aqueles homens. Na verdade, aqueles homens, eles respeitavam Jó, não porque Jó era íntegro, não porque Jó era reto, mas porque Jó era próspero e Jó tinha autoridade. Então, o respeito daqueles homens tinha um preço. Na verdade, eles respeitavam Jó porque esperavam receber de Jó algum benefício. A partir do momento que Jó já não tinha mais nada que oferecer, por que eles teriam respeito por ele?
Por que eles iriam respeitar alguém que não podia oferecer nada, que não tinha nada para dar em troca? E eles então passaram a tornar a vida de Jó insuportável. Verso 12. À direita se levanta uma súcia, uma corja, um bando, e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Desculpa, eu estou lendo 12. Tá certo. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Homens maltrapilhos, como o próprio Jó falou, homens esfomeados, homens de coração perverso, que se sentiam forte o bastante para atacá-lo, como quem cerca uma cidade e entra pelas brechas da muralha. Jó os descreve, fala deles como se eles fossem um exército impiedoso, criando armadilhas, promovendo ataques. Jó, agora ele estava assustado, atormentado, não somente pelos sofrimentos internos, pelas angústias que ele vivia, mas ele também estava amedrontado, atormentado por causa das pessoas que o atormentavam. Jó chegou a um ponto que estava vivendo uma situação tão difícil que ele estava temendo pela sua segurança. Esses homens, eles não tinham a menor piedade de Jó, e Jó já temia pela sua segurança. Os sofrimentos de Jó, irmãos, nesse sentido, eles se assemelhavam aos sofrimentos de Cristo. Assim como Jó, pessoas mal intencionadas teceram acusações contra Jesus, cuspiram em sua face, ridicularizaram o seu sofrimento. Lembra lá do ladrão da cruz? Ele estava na mesma condição que Jesus. Teoricamente, ele estava sendo crucificado para ser morto. Estava na mesma condição. Mas ele olhava para Jesus e dizia o quê? Você não é filho de Davi? Desce da cruz. Salva você mesmo. Salva, aproveita, salva a gente também. E as pessoas, embaixo que assistiam à crucificação, também zombavam de Jesus. Jesus foi cuspido, foi humilhado, foi zombado, no momento em que ele enfrentava extremo sofrimento. O Salmo 69, 12, diz que, falando a respeito de Jesus, que ele tornou-se cantigas de beberrões. Jó, ele não sabia, mas ele estava sendo honrado por Deus ao participar dos sofrimentos de Cristo. Apesar de Jó estar sentado num monte de cinza, como o livro nos conta, ele estava sendo exaltado da maneira mais nobre possível. Irmãos, como que você e eu reagimos quando nós estamos sendo injustiçados? Quando a gente sofre injustiça, quando nós nos tornamos objeto de afronta, objeto de escárnio, como é que a gente reage? Na maioria das vezes, a gente se levanta para garantir os nossos direitos. A gente se levanta para querer se justificar. A gente se levanta para querer pagar o outro na mesma moeda, o que é vingança. A gente se levanta para fazer justiça a qualquer custo. Mas só que a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 3, de 8 a 10, o seguinte. Paulo falando: sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé,
para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Verso 16 ao 23. Jó, ele observa que ele já não é mais abençoado. Que a miséria que ele estava experimentando tinha um lugar, ela vinha do alto. Ela vinha da parte de Deus. Os tormentos físicos e mentais afligiam Jó dia e noite. E ele percebe que a sua vida ela havia sofrido uma derrocada. A vida de Jó estava só descendo de degrau em degrau. Deus havia tirado de Jó até os prazeres mais simples da vida. Jó não conseguia dormir. Ele deitava à noite, não sei se deitava, mas talvez ele deitava e não conseguia pegar no sono. Durante o dia, o seu sofrimento era terrível. Além dos sofrimentos internos de dor e de angústia, tinha o sofrimento causado por aqueles que escarneciam dele. E à noite, o seu sofrimento aumentava. No verso 16, ele diz assim: agora dentro de mim se derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Se derrama a alma. Quando a gente pensa nisso, né, quando uma pessoa fala minha alma se derrama, é uma expressão de extremo sofrimento. Está descrevendo uma pessoa que está extremamente atormentada, que a alma está se esvaindo em dor e em angústia. No verso 17, à noite me verruma os ossos e os deslocava. Se os sofrimentos eram grandes durante o dia, eles aumentavam, eles pareciam se intensificar ainda mais à noite. No verso 18, pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. O corpo de Jó, que estava sofrendo física e emocionalmente, estava debilitado, ele havia emagrecido muito, a sua pele estava coberta com chagas, as roupas já não eram mais adequadas a ele. As roupas que um dia o vestiram com nobreza já não eram mais adequadas para aquele corpo. E talvez o simples contato da roupa no corpo de Jó já causava para ele tormento e dor. Jó sente que ele foi abandonado por Deus e que a grande tempestade que lhe enviara, que Deus lhe enviara, estava jogando ele de um lado para o outro e que só tinha um destino para ele agora, que era a morte. Ele se aproximava da morte. No entanto, Deus permite que Jó chegue muito perto dela, mas que a morte não o alcance. Irmãos, por maior que for o sofrimento que a gente esteja vivendo, se Deus não determinar, Ele não é capaz de nos tragar. Nenhum sofrimento é capaz de nos destruir, se não for essa uma determinação de Deus. Deus é poderoso sobre vida e sobre morte. E por mais que Jó sofresse, isso não foi suficiente para levá-lo à morte. No verso 20, clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Diante de todo o sofrimento que Jó estava experimentando, o mais insuportável para ele era o silêncio de Deus. O que mais causava angústia e dor em Jó não foram as perdas que ele teve, não foram as dores físicas, não era a angústia emocional, mas era o fato de Deus permanecer em silêncio. Era o fato de Deus não se manifestar a ele naquela situação que ele vivia. Qual que é a nossa maior angústia nos momentos de sofrimento? É não ter a nossa necessidade suprida? É não ter a nossa oração respondida? É não ter pessoas ao nosso lado? É não ter com quem conversar? A nossa angústia maior, o nosso desespero de alma precisa ser ter a presença de Deus conosco. Ter a plenitude da presença de Deus em nós e no nosso meio. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. O verso 22. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo.
dissolve-me no estrondo da tempestade. Jó, ele se sente como um barquinho à deriva, né? Como se ele estivesse sendo jogado de lá para cá, como um joguete mesmo, nas tempestades da vida. Ele não tinha mais controle sobre nada. Ele estava sendo jogado, ele se sentia assim, jogado de um lado para o outro, como um barco na tempestade. Dos versos 24 e 25, Jó, ele percebe que ele não tem mais quem o socorra. Ele que havia praticado o bem, ele que era um homem justo, ele que tentava agir com justiça para com os necessitados, para com aqueles que buscavam pelo seu cuidado, ele não tinha ninguém com quem pudesse contar. Seus amigos, que teoricamente tinham ido até ali para consolá-lo, tinham aumentado ainda mais o seu sofrimento por meio de suas palavras. As pessoas que conviviam naquele lugar escarneciam, zombavam dele, criavam armadilhas, colocavam Jó num estado de tormento constante. Ninguém chorava com ele, ninguém sequer o tocava. Jó parecia um leproso. Ninguém tinha coragem de tocar em Jó. E era assim que ele era tratado, como um leproso. Então as pessoas nem sequer se aproximavam, talvez com medo de se contaminar. Afinal de contas, o que de tão errado que aquele homem tinha feito, para Deus estar colocando ele naquela situação? Onde estavam as pessoas que Jó havia socorrido? Onde estavam as pessoas que Jó havia contemplado de alguma maneira? Talvez, irmãos, alguém tenha tido até vontade de ir até Jó, de consolar Jó, de ajudar Jó de alguma maneira, mas o fato é que Deus não permitiu que isso acontecesse. E ninguém apareceu até ali para ajudá-lo. Irmãos, parece loucura, mas em determinados momentos de sofrimento, Deus vai permitir que ninguém chegue até nós. Em determinados momentos de sofrimento, talvez não chegue até você um pastor, talvez não chegue até você um líder, talvez não chegue até você um familiar, um amigo. Talvez Deus permita que você passe por aquele momento sozinho. Mas se Deus permitir isso, é porque Ele quer que você perceba que Ele está com você. E essa verdade precisa ser suficiente para te ajudar a passar pelo sofrimento. Porque você pode passar pelo sofrimento cercado por muitas pessoas, por muito auxílio, mas você também pode passar pelo sofrimento sozinho, tendo que olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. E isso precisa ser suficiente. Essa certeza precisa ser suficiente. Mesmo que Deus permaneça em silêncio. Mesmo que nós não ouçamos a sua voz. Irmãos, nós devemos ajudar as pessoas. Nós devemos socorrer as pessoas. É cristão, é ordenança que a gente faça isso. Mas a gente não pode fazer o bem, ajudar as pessoas, com a motivação de constrangê-las a nos servir quando a gente precisar. Nós servimos e ajudamos os outros por amor a Cristo. E porque nós queremos glorificar a Deus com as nossas boas obras. Mas pode ser que nos momentos de maior aflição, as pessoas que você ajudou não estejam presentes para te socorrer. E amém, irmão. Glória a Deus por isso. O Senhor nunca te abandona. O Senhor sempre está ao seu lado. Do verso 26 ao 28, Jó ele chega à conclusão que ele não tem futuro. Em tempos de prosperidade, enquanto Jó estava vivendo em paz, estava vivendo tempos de tranquilidade, ele esperava desfrutar de uma vida longa, de uma vida cômoda, confortável, de ter uma morte tranquila, assim como qualquer um de nós. A gente espera viver muitos anos, viver bem, viver com saúde, morrer de preferência dormindo, né, para não perceber que está morrendo,
Mas, enfim, todos nós desejamos isso. No entanto, a situação de Jó havia mudado. Ele não estava vivendo mais aquela benesse que ele experimentava antes. Ele procurava o bem e Deus agora lhe dava o mal. Ele procurava a luz, mas ele só encontrava trevas, só encontrava escuridão, como o versículo nos diz. No lugar de conforto e paz, havia só angústia e inquietação no seu interior. Olha o verso 27. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. O meu íntimo se agita. Eu não tenho paz dentro de mim. E o que eu espero são dias de aflição. Eu olho para o futuro e eu só consigo enxergar mais aflição. Jó estava vivendo um tempo de completa desesperança. Jó estava desesperançoso. E o verso 29 a 31. Jó, ele constata que ele não tem mais um ministério, que ele não tem mais um meio pelo qual ele possa servir as pessoas. Em outro tempo, quando Jó estava experimentando a bondade de Deus no passado, as palavras de Jó haviam dado ânimo e esperança a muitas pessoas. Jó havia levantado pessoas caídas. Jó havia ajudado pessoas necessitadas. Mas agora, Jó não tinha muita coisa que oferecer. As suas palavras eram como, segundo o verso nos diz, uivo de chacais e lamento de avestruzes. Chacal e avestruz eram animais que viviam no deserto. O chacal, um animal solitário que vivia no deserto, cujo uivo podia ser ouvido de muito longe. O avestruz também, um animal que vivia no deserto, que tinha um uivo pavoroso à noite, que causava espanto nas pessoas. E é assim que Jó se encontra. As suas palavras estão tão desesperançosas que é como se fosse o uivo do chacal e o grito de um avestruz. Estava assombrando. Como ele poderia, na situação que ele estava, de completa aflição, dizer palavras de estímulos a outros, quando ele próprio estava nas profundezas do desânimo? E às vezes a gente se sente assim. Em meio a um estado constante de sofrimento, a gente olha para a nossa condição e diz o seguinte: como é que eu posso suportar alguém? Como é que eu posso levantar alguém? Como é que eu posso dar palavra de vida para alguém? Sabe qual que é a boa notícia, irmão? A palavra não é minha e não é sua. Não tem a ver com a circunstância que eu vivo, não tem a ver com a condição que eu enfrento. A palavra é a de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, ela é poderosa em si mesma para levantar o caído, para erguer o abatido. Não tem a ver com o meu estado. Eu posso estar profundamente debilitado, física, espiritualmente, emocionalmente. Mas se no meu coração habita a palavra de Deus e eu proclamo essa palavra a outro, ela é poderosa para alcançar e transformar a vida do outro que me ouve. Se fosse assim, irmãos, se não fosse assim, melhor dizendo, nós não teríamos pregadores do Evangelho anunciando a palavra. Homens que viveram aflições que nós nem podemos imaginar, mas que ainda assim davam as suas vidas pela pregação do Evangelho. Porque não tinha a ver com eles, não tinha a ver com o estado que eles viviam. Tinha a ver com o tesouro que eles carregavam num vaso de barro, que é a palavra de Deus. Se você carrega a palavra de Deus no seu coração, independente do estado que você está, de sofrimento, angústia ou medo, abra sua boca e proclame a palavra, porque ela é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Ela nunca volta vazia. Sabe o que é maravilhoso? Jó, nessa época, ele estava vivendo um momento de aflição, de desespero, de angústia, desanimado na sua fé, mas ele não tinha, talvez, o conhecimento que eu e você temos hoje. Ele não tinha o conhecimento que a própria palavra, mais adiante, vai nos revelar.
Em Lamentações 3, do verso 21 a 26, o profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Não são os meus bens, não é a minha saúde, não é o quanto eu tenho prosperidade ou não, não é o quanto eu estou emocionalmente saudável ou não. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós proclamamos lá atrás o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui esse texto de Lamentações diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Irmãos, os sofrimentos, eles são uma realidade. A gente tem batido nessa tecla e repetido muitas vezes. Eles são a realidade. Hoje o pasto pode estar verde, mas a estação vai mudar e o pasto pode secar amanhã. Mas o Senhor é bom. E ainda que o pasto esteja seco, Ele vai nos guiar a um pasto verdejante. Mesmo que o caminho seja tortuoso e difícil. Porque Ele é o nosso pastor. Lutero, para encerrar, diz assim: quanto mais violentos os nossos sofrimentos forem, tanto maior e mais maravilhosas serão as coisas, que serão feitas em favor dos santos. Isso é uma prova da graça e boa vontade de Deus, quando eles são disciplinados pela cruz e pelas aflições. Amém? Sofrimentos são oportunidades, irmão, de contemplarmos a bondade, a misericórdia e a fidelidade de um Deus que é justo, de um Deus que é eterno, de um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Fique de pé, vamos orar. Talvez você está aqui essa noite e falar de sofrimento para você é algo muito particular e pessoal, porque você está vivendo esse momento. Talvez você está me assistindo aí e você exatamente está vivendo um momento desse. Um momento de sofrimento, um momento de dor. É hora da gente começar a confiar no Senhor. Pai, nesta noite nós queremos apresentar a vida dos nossos irmãos ao Senhor, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que traga fé, confiança, Senhor, e esperança. Isso vem através da Tua palavra, Pai. Que enquanto, Senhor, nós enfrentamos as lutas e adversidades, o nosso coração esteja atento, Senhor, à Tua voz, que nos dá esperança, que nos dá confiança, que nos dá fé. Porque é a Tua palavra, Senhor, que nos mantém de pé em meio às angústias. Talvez, meu irmão, seja a hora de você começar a falar com o Senhor e dizer para o Senhor que você confia na palavra dEle. A sua esperança está nele, na palavra do Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste.